Amanhã, dia 28 de setembro, Caravelas, no extremo sul do estado, comemora 100 anos do fim da caça das baleias jubarte. Na década de 20, as baleias eram caçadas para a extração do óleo que era usado para a iluminação pública e na construção dos casarões históricos. Um século depois, o município se destaca na proteção das baleias e no turismo de observação das gigantes, atraindo centenas de turistas na temporada de reprodução. A reportagem é de Kátia Petersen e Rini Pereira. Durante 3 séculos, elas foram perseguidas e mortas. A caça indiscriminada das baleias era praticada em vários continentes. A jubarte foi uma das espécies mais capturadas, segundo pesquisadores. Todas as baleias elas foram, de certa forma, caçadas. Só que a jubarte, assim como as francas, elas são baleias mais costeiras. Então acabava que tornava mais fácil que elas fossem caçadas, né? Então elas também se deslocam um pouco mais devagar. Na verdade que no Brasil a caça acontecia desde 1602. Só que aí, com o avanço das tecnologias, a caça comercial ficou ainda mais intensa no século passado. E a população de jubartes e algumas outras espécies de baleias foram praticamente dizimadas. Então a gente caiu aí para em torno de 800 indivíduos de uma população que a estimativa antes era de mais de 30 mil indivíduos. Então, só que com a proibição da caça, os esforços da conservação e as leis, a gente conseguiu que essa espécie se recuperasse e hoje esteja aí, né, com números similares ao que tinha antes do período de caça. Caravelas, no extremo sul do estado, era um entreposto baleeiro. História que Paulo conhece bem. Ele vem de uma família de pescadores e já ouviu muitas vezes relatos do pai, contados pela experiência vivida pelo avô. Eu ouvi muitas histórias do meu pai, do meu avô. Eles falavam que o pessoal caçava as baleias e destrinchava no Pontal do Sul. E ali retirava, né, os benefícios que ela dava, que era a carne e derretia para tirar a gordura. O que concretizava que a história era real, que ali no Pontal do Sul tinha as caldeiras onde eles ferviam, né, e cozinhava a pele e a gordura para retirar o óleo. Caravelas foi a última cidade da Bahia a fechar as armações. Isso em 28 de setembro de 1924. A gente está comemorando esse marco histórico, né, que é 100 anos que a última baleia foi caçada aqui em Caravelas, né? A última baleia que foi caçada na Bahia, né? Nós chegamos a ter 6 armações baleeiras aqui no município de Caravelas. Então, parte da economia de Caravelas ela foi voltada para a caça artesanal. Então, era daqui que saíam as embarcações, né, que caçavam essas baleias e levava para as praias para ser processadas. A caça artesanal ela se findou logo depois, né, que se implantou também uma outra modalidade de caça, que era a caça comercial. Então foi quando se criou os grandes navios fábricas que foram os responsáveis por dizimar populações de baleias em todos os oceanos. Um século depois, ainda existem vestígios daquela época que podem ser vistos pelo centro histórico da cidade, em casarões antigos, onde o óleo de baleia foi usado para dar liga às construções. Alguns objetos usados na época da caça atualmente fazem parte de um cenário no Espaço Baleia Jubarte, no centro de Caravelas, onde a história também é contada e é feito um trabalho de educação ambiental. Nós não estamos, de fato, né, livres de toda ameaça, e talvez uma ameaça seja uma ameaça recente, onde esses animais podem estar ainda, né, entrando numa extinção, talvez a grande ou a longo prazo, porque nós temos outros fatores que ameaçam, né, vivendo e convivendo com o desafio de ter um mar, né, um oceano bastante contaminado. O plástico é um resíduo que hoje tem comprometido bastante animais, e é isso que a gente acaba fazendo aqui com a educação ambiental, né, trazendo para as pessoas e trazendo também para as crianças das escolas. Mas também foi aqui em Caravelas que pesquisadores que atuavam na região de Abrolhos descobriram uma pequena população sobrevivente de baleias jubarte, espécie sobre a qual não havia registros formais em águas brasileiras desde a proibição da caça na década de 60. Uma linha de pesquisa foi iniciada para estudar a espécie, que chegou a ter menos de 1.000 indivíduos. Um trabalho que é feito pelo projeto Baleia Jubarte há 36 anos. A nossa cidade, né, a nossa região, ela é exemplo de conservação para o mundo, né? Então foi aqui que lá em 1988, com a implementação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que foi criado em 83, percebeu
uma pequena população de jubartes, né, remanescente desse período de caça. E foi aí que surgiu o projeto Baleia Jubarte, com a finalidade de conhecer mais sobre esses animais, né, e estudar mais esses animais. E através das linhas de pesquisa e das medidas de conservação propostas para o governo e para a comunidade internacional, esse animal ele saiu em 2014 da lista de animais ameaçados de extinção. Então, a gente pode dizer que o principal papel do projeto Baleia Jubarte ele se cumpriu, que foi recuperar os estoques de baleia, né? Mas o desafio continua, a gente precisa conhecer mais esses animais. Todos os anos, as jubartes migram da Antártida para a região de Abrolhos, berçário da espécie. Nesta temporada, os pesquisadores estimam que mais de 35 mil baleias estejam pelo litoral brasileiro. Com a população recuperada, as baleias jubarte atraem milhares de pessoas todos os anos, movimentando a economia de várias cidades no extremo sul baiano, região conhecida como a Costa das Baleias. Paulo, que mostramos lá no início da reportagem, se tornou defensor da jubarte. Navega com pesquisadores e faz turismo para avistamento das gigantes. Hoje é uma fonte de renda para a nossa cidade, uma das fontes. Para mim é a minha principal fonte de renda, porque a gente recebe gente de todo o país para visitar as baleias. É uma sensação de estar fazendo a coisa certa, protegendo os bichos, para mostrar para os jovens que estão vindo aí, né? Ajudando a educar essa turma que estão vindo. E quem vê uma baleia de perto vive uma experiência única, mesmo que repetida a dose. Um presente dado pela natureza. Aqui, esse marzão maravilhoso, a história é outra. É um passeio que vale a pena? Nossa, vale muito. Todo ano a gente vem. Indescritível. Meu Deus, a emoção é tanta que parece que é mentira que você está vendo isso aqui tudo. Dá vontade de chorar, porque é uma coisa que a gente só vê em vídeos, em televisão. A gente pode ver elas aqui, nossos filhos, nossos netos vão poder ver também, né? Se Deus quiser. Né, Lido?